Convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam, fico com os olhos regalados olhando para mim, ó, esse aqui, a ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver o irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres se casam, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na sarça ardente, quando chama o Senhor de Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Anda. Ensinar um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Terezinha, Vicente Pison, Evangelho de Lucas. Vou falar um pouco desse evangelho, mas vou falar mais da Eucaristia. O Evangelho de Jesus fala da ressurreição, que alguns da época dele não acreditavam na ressurreição, não. Hoje também tem gente que não acredita, não. Tem gente que mistura as coisas hoje, né? Acha que morre não sei quantas vezes, aí volta e reencarna não sei em quê. Tal de espiritismo fala isso. Pois está errado. O espiritismo está errado. Ninguém volta, não. Se nasce uma vez, vive uma vez, morre uma vez, ressuscita uma vez. Mas a ressurreição existe, que é a vida depois daqui. Essa vida depois daqui, ela tem sentido. Ou eu vou receber essa vida se eu, aqui na terra, eu for um católico mesmo, né? Um cristão. Se eu seguir a lei de Deus, se eu não seguir, eu não vou para o céu, não. Então, para o céu mesmo, para a ressurreição, só quem segue a lei de Deus, né? E essas crianças, esses jovens hoje, eles vão começar essa caminhada de seguir a lei de Deus, né? Fizeram aí um percurso de um ano e meio, quanto foi? Quanto tempo? 1 ano e 2 meses? 1 ano e 2 meses com as catequistas. Aprenderam muita coisa que a igreja ensina, mas não pode ficar só com isso. Eles têm que continuar. Eu falei também de manhã. Vai ser criado um grupo aqui com eles. Sábado. Para quê? Para um grupo da perseverança, para continuar se reunindo dentro da palavra de Deus. Porque não é só fazer a primeira comunhão e se afastar, né? E a gente sozinho a gente não consegue, não. Ninguém consegue só. Ah, não, agora eu já fiz a primeira comunhão, vou ficar em casa mesmo. Não consegue, não. Tem que crescer na fé. E já se preparando para a crisma. Que a gente quer que essas crianças sejam verdadeiramente cristãs, né? Católica mesmo. Porque o mundo mesmo não tem muita coisa para ensinar, não, para a gente, viu? Tem muita coisa para ensinar, não. Pelo contrário, né? Faz é tirar.
Há muita coisa que a igreja ensina, o mundo ensina o contrário. Aqui mesmo no Evangelho, Nosso Senhor fala de um homem e uma mulher casados, né? Homem e mulher. Mas o mundo diz outra coisa hoje, né? Estão falando do casamento de 2 homens, 2 mulheres, daqui a pouco 2 jacaré. Quem sabe o que vai dar isso, né? Foi para a igreja, não é não. Para a igreja, casamento é homem e mulher. Tem outro não. Mas vocês vão escutar essas histórias por aí, né? Então é necessário que vocês cresçam na fé. Os pais de vocês também, né? Queria convidar os pais para vir para o grupo também das crianças, né? Podia até formar um grupo de pais ao lado do grupo das crianças, né? Porque sozinho, como eu disse, ninguém persevera não. Me dê a hoste e o vinho aí. Bote aqui em cima. Nosso Senhor, antes de morrer, ele reuniu os discípulos. Na verdade, os apóstolos. Eram 12. Em cima do altar. Desses 12, nenhum era santo. Um traiu, um negou. Pode estar mais vinho, que eu não estou vendo vinho ali não. Vocês parecem que estão economizando vinho. Vai comprar ali um garrafão de São Brás. 40 litros. Ainda existe São Brás? Eita, faz tempo que eu não tomo, né? Dá dor de cabeça medonha, né? Estão rindo, né? Então ele chamou 12 apóstolos. Um desses, Pedro, vai negar que conhece Nosso Senhor. Às vezes na nossa vida acontece da gente negar Jesus, né? Como é? Tanta ocasião, às vezes está numa roda de amigo, em vez de defender a igreja, fica calado, né? Se omite. Isso é negar Jesus, né? Um outro traiu mesmo. Aceitou 30 moedas para entregar a Nosso Senhor. E os outros fugiram. Quando Nosso Senhor mais precisava, ele morrendo na cruz, os outros fugiram. Eu espero que nenhum de nós seja desses, porque às vezes é. Eu se coloco fora não, porque às vezes é. Às vezes nega mesmo, trai mesmo e foge. A maioria foge. Tem coragem não de defender a igreja. Se a igreja fosse perseguida hoje no Brasil, 80% ficava calado. Ou mais. Ou mais. E eu garanto. Está vindo com vinho, né? Então, chegou o dia dele se entregar a Deus. Ele passou a vida toda fazendo bem, curando, tirando Satanás. Escolheu uma casa pequena, chamou os 12, mandou se sentar. Ele lembrou o que ele tinha feito, curou muita gente. Tirou o demônio. Hoje está bom voltar, Nosso Senhor, tirar o demônio, que ele está cheio aí, né? O demônio está tomando de conta de muita coisa. Aí ele pegou o pão. Essa hóstia representa o pão, mas era um pão mesmo. Pão comum. E ele disse que o pão era o corpo dele. Até hoje a igreja continua fazendo a mesma coisa na missa. O padre pega o pão, abençoa e se torna o corpo de Cristo. E ele disse que estava dando esse pão, que é o corpo dele, para nós. Só que tem o seguinte, é o corpo dele e ele é santo, então eu só posso receber se eu estiver sem pecado, senão eu não posso não. Como é que eu vou receber o corpo de Deus se eu estou em pecado? Não posso não. As crianças é melhor, porque a criança não tem pecado, como os adultos têm, né?
E os adultos que estão com pecado, confesse, não disse no começo? Só confessar, o padre está aqui todo dia. Vem uma pessoa, duas às vezes, hoje não, fiquei feliz, tinham 40, né? Só pode receber o corpo de Cristo quem não tem pecado. Por quê? Porque ele não tem pecado. Como é que ele... Você vai receber o corpo de Cristo se você tem pecado? E ele disse então que ele estava dando o corpo dele por nós. Pois é. O que é que nós podemos dar por ele? Fazer por ele? Você que é criança vai receber pela primeira vez o corpo de Cristo, ó, essa hóstia aqui que você vai receber. Na hora que o padre consagrar, porque ele não está consagrado. Na hora da consagração, que eu botar a mão assim, que eu disser, enviai o teu Espírito Santo, eu vou parar na hora que eu disser. Eu vou dizer, agora é o corpo de Cristo. Mas eu não estou vendo não precisa ver não estou dizendo para você ver não, estou dizendo que é o corpo de Cristo. Precisa ver? Deus está me vendo agora, você está vendo Ele? Não, pois é, então tem coisa que a gente não vê. A igreja está cheia de anjos, de santo aqui. Você está vendo? Não, pois é, mas está. Então não precisa ver não. Se acreditar que não tem fé, né? Às vezes a gente não tem fé, né? A maioria não tem não. Então a primeira coisa para receber esse corpo é não pode ter pecado não. Então não pode receber não. Segundo, recebendo, tem que lutar por Jesus. Como é que eu luto por Jesus? Fazendo o que Ele mandou. É o que as crianças aprenderam na catequese, os 10 mandamentos, o mandamento da igreja, sinal da cruz, ato de condição, sendo bom, oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum. A igreja está aberta todo dia com o Santíssimo. O Santíssimo é o corpo e sangue de Cristo. Se eu não fizer isso, eu vou poder chegar lá? Não, não vou. Eu vou poder estar com o nosso Senhor no céu? Não, não vou poder não. Só se eu fizer isso. Só se eu receber o corpo de Cristo sem pecado e eu lutar por Jesus. Isso serve para você, para a criança, para mim, para os adultos, para todo mundo. Para o Papa, para o Bispo, qualquer um. Até o Papa, primeiramente o Papa, ele é que tem que dar exemplo mesmo. Depois os bispos e os papas. Depois vocês. Aí ele partiu o pão. E deu o pão. Que não era mais pão, era ele. Era a carne dele, era o sangue dele. E ele disse que essa carne e esse sangue era para a salvação de todos. Olha o que ele disse, né? É para a salvação de todos, mas nem todos vão salvar. Salvação de todos os que aceitam, os que confessam, os que comungam, os que são bons. Para esses é a salvação. É para todos, mas se a pessoa não quer, como é que faz? Deus respeita, né? Tem sempre a última chance, né? Até a hora de morrer, se você se arrepender, você vai para o céu. Passa um tempinho no purgatório, né? Mas vai. Mas se não se arrepender, vai não. Então, a salvação é para todos, mas para todos aqueles que pedem perdão. E promete ser bom. E se não conseguiu ser bom, que pede perdão antes de morrer. Por isso que no céu, às vezes, tem muito pecador. Tem ladrão, tem prostituta, tem... Não sei o que diz, no céu não, só lê os evangelhos. Mas se arrependeram, não é porque ficaram pecando não. Deixaram o pecado. Qualquer um que peca, se pedir perdão, vai para o céu? Vai. Se arrepender. Se não se arrepender, vai não.
Pode ser qualquer um, pode ser o Papa também, pode ser qualquer um, se não se arrepender não vai não. Aí ele partiu o pão, partiu mesmo. Partiu e deu os apóstolos. Vai dar para vocês também. Esse aqui não, consagrado. E mandou ele ser santo. E eles foram santos. E eram gente medroso. Todinho era medroso. Aí criaram coragem, depois comeram o pão, que era o corpo de Cristo. Criaram coragem mesmo. Bote vinho aqui, que eu não estou vendo vinho. Ah, homem suvina, meu Deus. E depois do pão, ele pegou o vinho. Disse que o pão era o corpo. E disse que o vinho era o sangue dele. O sangue quer dizer a vida. E hoje estão querendo matar as crianças. Aborto, né? Ah, coisa triste. Pessoa que comete aborto, ou a pessoa que promove, ou a pessoa que aconselha, tem perdão? Tem se ela pedir perdão e não fizer mais. Se não pedir, tem não. Vai para o céu? Vai não. Se pedir perdão, vai. E não fizer mais. Passaram um vídeo hoje tão triste que eu não sei nem se eu vou contar. Era uns repórteres fazendo entrevista no meio da rua. Aí pedindo, colhendo assinatura, né? Olha, nós estamos aqui fazendo uma campanha para não deixar os papagaios morrer. Os papagaios da Amazônia não morrer. Aí todo mundo, eu quero assinar. Tem que dar quanto? Não precisa dar nada não, é só assinar. É para a gente evitar que mate os papagaios da Amazônia. Eu assino. Aí depois ele olhou para o mesmo povo e disse: estamos fazendo outra petição contra o aborto, para não deixar as crianças morrer. Ninguém assinou. A turma assina para não matar papagaio e não assina para não matar criança. Esse mundo merece morrer. Esse mundo merece acabar. Só por causa disso. Não vai porque Nosso Senhor tem paciência. Mas quem está fazendo isso, se arrependa antes. Você que quer um papagaio vivo, é bom um papagaiozinho, né? Mas não quer uma criança viva? E se tua mãe tivesse te abortado, para que tu nasceu? Mesma coisa. Pois bem, então ele entregou o vinho dele, o vinho, o sangue dele. O vinho é o sangue e a vida. Eu volto a dizer, e estou dizendo na televisão, estão matando as crianças hoje, antes de nascer. E pílula do dia seguinte, do dia anterior, do mesmo dia, tudo é abortivo. Tudo é abortivo. É aborto não, é aborto. Quem toma essas pílulas está abortando. Quem vender é culpado também. Quem aconselhar é culpado também. E já tem lei nos Estados Unidos, ou estão querendo fazer, que até a criança, depois que nasce, 9 meses, eles estão matando. Só porque não quer. Tudo que a gente faz, a gente responde. Pegou o vinho, disse que era o sangue dele. E logo depois ele morreu. Ele deu o sangue mesmo, não, porque Nosso Senhor é verdadeiro. Ele não fala as coisas sem fazer não, ele fala fazendo dela. E na cruz ele entregou o sangue. Ele que era puro, não tinha pecado,
Ele entregou o sangue dele. Para quê? Para que você entregue a sua vida também. O sangue é a vida, não disse, né? Para você entregar a sua vida para Nosso Senhor. Pois entregue, em vez de estar julgando os outros, entregue sua vida para o Nosso Senhor. Ele está reparando nos outros, repare em você, né? Não precisa nem reparar em você não, é só viver, ser cristão mesmo, né? Esse pano está bem branquinho, tá? Esse pano está branco, pois vai ficar vermelho, do sangue de Nosso Senhor. E também ele era branco, mas ele entregou o sangue dele. Está molhando aí? Hein? Aí ele deu o sangue dele. E eu espero que não tenha sido em vão. Para muita gente vai ser em vão. Porque muita gente não vai acreditar nessa história que eu estou dizendo. E que muita gente já disse. Mas se eu não entregar a minha vida por Nosso Senhor, o que Ele fez aqui não vai prestar para você. Não vai servir de nada. Para você, para os outros vai. Então é bom a gente pensar nesse dia. Toda Eucaristia é isso aqui, é o corpo e sangue dele. Se eu pudesse toda Eucaristia eu fazia isso. Olha aí como ficou bonito. Jesus deu o corpo e o sangue dele por mim. Ele quer que eu dê o meu corpo e o meu sangue pelos outros. E que eu lute para uma sociedade melhor. Onde casamento é entre homem e mulher. Onde não tem matrimônio de pessoa do mesmo sexo, ele não quer. Onde não tem aborto. Onde não tem legalização de droga. Onde não tem ideologia de gênero. Que é o que estão ensinando aí para as crianças. Tudo isso é contra a lei de Nosso Senhor. Mas, se meu Senhor morreu na cruz, dando o corpo e o sangue dele, eu vou ter medo de quê? Eu vou ter medo de quem? Eu mesmo não. Então vamos criar coragem de dar a nossa vida, nosso sangue, pelos irmãos, por Nosso Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.